Ah, galera, o fechamento de hoje aqui, dia 10 de outubro de 2023, 0,92 de alta no Ibov, um dia particularmente incomum no meu ponto de vista. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu quero fazer as análises aqui dos pregões rapidinho, igual eu fiz ontem, e depois comentar um pouco sobre esses três últimos dias. Para mim, particularmente, não foram bons. Foram 2 dias praticamente break-even e hoje, dia de limite de loss batido. Acho que dava para evitar um, um stop e diminuir o outro, mas eu não enxergo ainda como eu poderia ter ganho dinheiro hoje com o conhecimento que eu tenho. Né? Talvez, olhando o gráfico agora, dê para entender algo que de repente ela não entendeu e também passar o raciocínio de que tem muita gente que fala assim, gráfico pronto é tudo mais fácil. É fácil quando você fala assim, aqui era uma compra, aqui era uma venda, tal, essas coisas idiotas. Agora, quando você, vou deixar nesse aqui, ó, tá melhor. Quando você tem uma metodologia operacional, quando você trabalha com racionais, né, de eu gosto quando acontece tal coisa, eu não gosto quando acontece tal outra coisa, eu nunca compro se ele vem caindo de tal jeito, eu não vendo se ele está subindo desse outro jeito. É, Fica fácil de você se explicar de por que você fez coisas que deram errado e por que você poderia ter feito coisas que dariam certo. Né? Agora, se o que deu certo acontece muito fora do teu racional de operação, é muito difícil que você consiga explicar por que você teria feito. Eu vou mostrar isso ali no gráfico daqui a pouco. Né? Mas falando um pouco aqui do dia, né? Tinha comentado que o objetivo para mim era a média móvel e esse gap. Ele veio aqui, né? Esse aqui é o índice futuro, aliás. Né? O Ibov ele fechou muito mais contundente, ó, 1,37, perdão, 1,37 de alta. Ele acionou aqui a wedge, ó, e já está indo lá testar o último topo, voltou em V essa queda e dessa perninha aqui, né? E tem a linha de tendência aqui bem próxima para segurar ele, né? Vamos ver. Tá muito esticado, tá? Esse gráfico diário aqui já subiu, né? 5.300 pontos aí, praticamente sem dar ré, né? E isso joga uns 60 minutos bem puxado, né? Aqui tem um ombro cabeça ombro invertido, comentei isso aí no outro vídeo, né? Se a gente fizer a projeção dele, ainda tem algo mais para cima aqui, né? Que basicamente isso aí. Eu adoro quando acontece esse negócio aqui, cara. Ele no intraday, visibilidade por tempo, diário intraday, pronto. Isso aqui nada mais é que a projeção basicamente dessa barra, né? Um pouquinho antes, porque na massa anterior tem a barra e tem isso aqui, e tem o buy the close da barra 193. Então, tá tudo nessa região aqui, 117 alguma coisa. Tá? Tem um gap aqui também, né? Aliás, não vou nem traçar essa linha, vou. Só que ele já rasgou tudo isso aqui. Deixa eu pegar um desses aqui e coloco aqui, ó. Pronto. Então, pessoal, tá a perna bem forte, mas dentro dessa estrutura aqui, para mim, ela não significa muitas coisas. Tá? O volume também nada muito absurdo. E deixando gaps, né, numa estrutura bem lateral. Talvez volte para fechar depois, ou talvez a gente veja teste máximo ou qualquer coisa desse gênero na região de 121, 123 lá. Né? Olha o gráfico semanal aqui querendo fazer graça. Ó. Ele está querendo ativar, na verdade ele ativou acima de uma barra 2BR, ele ativar aquela barra 39, já não já não é o inside bar, por enquanto se formando uma barra sólida de alta aí, mas dentro de uma consolidação com a média praticamente flat, beleza? É isso. E aí no índice futuro, pessoal, o objetivo era o gap e a média, né? Era a minha ideia aqui, era basicamente essa, né? Se a gente fizesse isso aqui também, você veria que o 618 desce projeção. E quando você tem um nível intermediário de espelhamento de uma projeção grande, a ideia é que no tempo gráfico menor, provavelmente vai começar uma correção, né, que muitas vezes traz um movimento forte no contra-tendência, porque 500 pontos por 60 minutos não é nada, né? Esse pavio aqui deve ter uns 200 pontos, ó, vamos ver. 200 nada, rapaz. A 400 é porque é diário aí, tá vendo? Ó, se fosse 60. Vamos até colocar lá, só por curiosidade. Ó. Esse pavio aqui deve ter uns 200 pontos. Tá lá, garoto. Bom, enfim, idiotices aí à parte, pessoal. Então, tinha bastante coisa que dizia que essa região provavelmente seria um nível que o preço poderia reagir. E ele não reagiu. E aí, quando acontece esse tipo de coisa,
é difícil de você querer virar a chave, porque é contra-intuitivo num nível, como eu posso dizer assim, uma vez que você entende um pouco melhor de probabilidade dentro do day trade, você não quer fazer coisas pouco prováveis, a não ser que você acha que elas vão dar um retorno muito maior que o risco que você vai correr. E quando você tem uma tendência contra uma perna mais forte anterior, onde o time frame menor ele está te mandando fazer uma coisa e o time frame maior ele está na região de resistência ou ele está colocando uma hipótese para você de correção, qualquer coisa do gênero, é muito difícil você querer ir contra o tempo gráfico maior. Né? Uma vez que você entende que o tempo gráfico maior, normalmente é quem manda no gráfico. Né? E aí, ó, outra coisa que tinha aqui, ó, esse fundinho aqui nessa região, tava tudo propício para fechar. E eu não duvido, tá, pessoal, que amanhã ele supere essa máxima aqui, caia tudo, fecha aqui embaixo. Eu não duvido, não. Mas não vou ficar, não apostaria mais nisso, né, vendo o tamanho dessa perna. Mas ele não sentiu a média hoje, né? E não é comum essas ultrapassagens assim, a não ser quando a média está flat. Repara quando a média está caindo, ó, ele sente, normalmente até vai. Está subindo, ele vai forte, ainda sente um pouco. Isso aqui, o rompimento assim direto de média, não é normal, ainda mais vindo de uma perna, né, esticada desse jeito. Então, basicamente aí, isso aí já é uma explicação um pouco do macro. E aí no 60, pessoal, no 60 pior ainda, porque no 60 isso aqui era uma wedge, né, uma wedge parabólica. Olha só, uma perna de alta aqui, uma perna de alta aqui, uma perna, mas essa perna de alta foi uma correção. Perfeito, concordo. Né? Então vamos pegar só essa aqui. E aí a gente tem, ó, esse topo aqui, e aí uma eventual passagem. Claro, é um edge meio desfigurado, mas o certo mesmo, seria fazer isso aqui, ó. Topo de ontem. E todo dia de hoje é um overshoot, né? Então, de novo, não fica legal para você operar isso aqui a favor desse movimento de alta, né? Pelo menos na minha concepção, né? Principalmente quando ele já está na região da média de 200, na região de fechamento desse gap, ó. E aí eu não estava contando com esse aqui ainda, mas depois ele foi lá e ainda assim não quis cair, né? Região de alvo projetado, acho que se bobear, não, acho que essa barra aqui ficou muito grande, né? Vamos ver. Não era isso que eu queria, mas foi. Deu uma barra sim. Ó. Até o scalp dessa barra aqui, tudo nessa região dos 116, 700 a 800 tinha confluência para que ele corrigisse, pelo menos. E não corrigiu. Ele corrigiu o lateral subindo. Né? Então, vendedores sofreram muito hoje, só que para comprar de novo, esse contexto aqui não estava legal. E aí, lembro vocês o seguinte, pessoal, quando a gente tem uma tendência, né, e aí eu estou falando aqui de conceito de price action, né, que obviamente, que, pô, aplicando a técnica do price action, nem sempre você vai lucrar, né, porque se tivesse alguma coisa que fosse sempre certeira no mercado, alguém descobre e aquele negócio para de funcionar. Né? Mas o ponto aqui é, falando de price action estritamente, aqui a gente tem uma tendência de baixa, né? Porque eu venho de uma lateralidade, rompeu, voltou para fazer o pullback ainda acima do ponto de rompimento. Você vê que não é uma tendência muito forte nem nada, mas é uma tendência. Ó, aqui a gente teve uma retração do movimento, na casa de 50%, deixou um pouco mais baixo e perdeu fundo. Beleza, quando ele começa a voltar, essa região aqui, ela tende a ser tratada como um topo de lateralidade, porque isso aqui vai ser tratado também como um spike e channel. Né? Por mais que os dois tenham uma característica similar, né? Toda tendência é um tipo de spike and channel. Né? E isso aqui é o início do canal. Então, na mesma dinâmica do Spike and Channel, você tem que, quando acontece uma reversão de alguma coisa assim, o topo da perna anterior, ele já pode ser considerado alto numa lateralidade. Ó, e aí, por isso que eu falo para vocês que eu acredito que ele pode, sim, ultrapassar a máxima de hoje, amanhã, e mais para cima, e depois falhar. Por quê? Aqui é alto numa lateralidade. Não é porque essa perna está muito forte que ela vai ficar subindo sem parar, né? Não tem pausa. E a provável pausa é aqui. Claro, tem esse gap aqui também, né? E tudo mais, mas aqui já é alto dessa perna. Então, a gente tem isso aí. Deixa eu até matar uma curiosidade aqui, ó. Até alvo de pivô, pessoal, tinha aqui na mesma região. Até alvo de pivô. Realmente era o point do dia aqui para vender, era nesse pedaço aqui, né? Aqui tinha esse fundinho, ó.
a proteção desse gap, dessa barra 2 aqui que iniciou todo esse movimento, enfim. Mas o mercado faz o que ele quer, né, pessoal? Só que é isso que eu estou tentando dar um ênfase aqui, de que assim, uma vez que você tenha uma leitura condizente do que é uma tendência, o que é uma lateralidade, etc, etc, você não gosta de comprar eventualmente alto numa lateralidade macro, porque você não sabe até onde ele vai, né? Ele não é obrigado a vir até aqui em cima. Ele poderia parar nesse gap e voltar. E muitas vezes isso acontece, mais vezes do que não. Né? Essa é a expressão que eu acho que representa esse dia de hoje. Mais vezes do que não, acontece o oposto disso daqui. Só que não significa que isso daqui não aconteça também. Então, o que, que você pode fazer para se proteger de forma geral, de dar tilt num dia desse, de regaçar a conta, ou mesmo de perder dentro do limite de loss, foi o que aconteceu comigo, mas fazendo operações ali que, pelo menos uma delas foi um loss desnecessário, né? Eu já combino. É você não brigar com nenhum time frame, é tentar não entrar em conflito com o gráfico. E aí, se eu não quero entrar em conflito com 60, né, talvez eu acabe entrando em conflito com 5, porque eu quero antecipar alguma coisa. E tem alguma coisa errada, a pessoa querer antecipar algo? Não tem nada de errado. A questão é, você tentar antecipar uma vez dá errado, você tentar antecipar duas vezes dá errado, você tenta antecipar a terceira vez dá errado, aquilo tende a deixar o teu emocional muito abalado. Hoje eu fiquei irritado, né? Não necessariamente por perda financeira, nada disso, mas irritado porque eu fiz um trade muito ruim, né? Na verdade uma adição a um trade muito ruim, e isso ampliou um pouco o prejuízo. Eu poderia ter fechado um pouco abaixo do limite de loja diário, mesmo assim seria no loss, tá? Não é isso aí que mudou. E teve um outro trade que eu fiz ele por um motivo muito fraco, né? Os argumentos ali, eu precisaria de pelo menos algumas barras num gráfico menor, de 2 minutos, para me comprovar uma tese. E eu não tive a paciência, porque eu imaginava que ele ia cair a qualquer momento por conta do time frame maior. Só que isso me colocou brigando com o gráfico menor. E isso é uma coisa que eu não quero fazer mais, porque eu já fiz isso vezes o suficiente, mesmo com argumentos, para saber que não compensa. Porque na hora, se você acerta na veia, dificilmente o mercado, ainda mais de cima para baixo, quando é de baixo para cima, muitas vezes ele volta assim, muito forte mesmo. Mas de alta para queda, dificilmente ele faz esses movimentos acentuados assim muito rápido. Ele enrola, né? Olha aqui essa reversão. Ó. Ele subiu forte e aí ele cai subindo, cai subindo, cai subindo, cai devagar, devagar, sobe no final do dia. Aí no outro dia ele dá uma pancada, lateraliza. Aí aqui cai subindo, aí cai. Aí lateraliza, 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 pá. Aí cai subindo. É isso, né? Esse é um movimento que é muito padrãozinho aqui no índice futuro. Você vai operando, você vai ficando ligado nisso. Então, se você sabe que quando ele reverte uma perna muito forte e alta, ele vai devagar quando ele inicia o movimento, e sabe que em algum momento ele pega tração, você tenta entrar no momento que está pegando tração, né? E não antecipar mais do que uma vez. Acho que uma vez não tem problema, né? Só que você tem que tentar escolher bem, porque senão você não pode ir na segunda. Hoje eu tentei 2 vezes. Na terceira eu falei, eu não vou tentar. A terceira deu mais certo do que as outras, né? Daria pelo menos um trade scalp, algo assim. Mas eu falei, eu não vou fazer pela terceira vez a mesma coisa e correr o risco de tomar 3 stops tentando segurar um caminhão com a mão, né? Então, basicamente, qual que é o macete para você não acontecer isso? É não brigar com nenhum gráfico, né? Não brigue com 60, né? Se está alto ali, não compre. E não brigue com 5, né? Se ele está subindo muito forte, não venda, né? Espera a estrutura. E aí, vamos cair para o gráfico e vamos falar um pouquinho do que aconteceu hoje, do que eu fiz hoje, do que eu deveria ter feito hoje. Deixa eu ver se isso aqui ajuda de alguma maneira. Acho que ajuda por causa da média do 15. Vamos lá. A gente abre o dia com a barra climática, né, pessoal? E eu acho que essa barra, ela já me deixou um pouco frustrado, porque eu pensei em vender o fechamento dela e usar um stop, ó. Aqui tinha 250 pontos, então o stop tinha uns 300 pontos aqui para buscar um trade até a média, né? Ele chegou a bater aqui muito próximo, ó. Ele não teria me tirado no 0 a 0, né? Eventualmente teria pego um scalp até a média. Mas eu não fiquei pensando tanto nisso depois. Só que logo de cara aqui eu cheguei até a vender, só que eu falei, não, deixa ter uma estrutura. Ainda está muito vertical isso aqui. Por mais que seja um clímax, né? Por mais que eu consiga traçar o edge aqui e tudo mais, ó, eu não vou ir de cara assim. E esse, no caso, ele deu bom, né? Pelo menos para o scalp, claro. E o mercado ele se desenvolveu bem lateral, né? Até a média. E quando você vê isso aqui, né?
o mercado se mantendo lateral acima da média móvel, a Brooks fala que é mais provável um rompimento para cima do que para baixo, né? E aí ele tenta vir uma vez na barra 11, não consegue, tenta vir na barra 14, aparecem muitos compradores, na barra 16 e 17 não dá continuidade, na barra 18 ele vem abaixo das barras de novo, nessa região aqui dos 115 e 800 mais ou menos, compram, e aí ele faz o rompimento dessa estruturinha de baixo, correção e pancada para cima. Se a gente olhar só isso aqui, né, vou pegar só aqui, ó, só aqui, você fala, poxa, é super simples de operar isso aqui, né? Era só, basicamente, você podia comprar a barra 15, você podia ter comprado o fechamento a 18, podia comprar a 21, podia comprar a 23, só não vai comprar a 26, né? Porque foi meio climático. Mas poderia ter tentado comprar a primeira perda de mínima, que teria andado um pouquinho, acho que não chegou a pagar um lucro de scalp. Ó, 113 pontos. Tinha que usar o stop 100, não deu não. Poderia tentar até isso aqui, ou mesmo esperar um primeiro fechamento de baixa. Esse aqui deu o lucro de scalp, né? Por quê? O que foi tão difícil aqui, né? Ou mesmo marcar essa máxima e falar assim, não, só vou operar acima. E aí fechou uma barra inteira acima, entra aqui com o stop aqui, tenta pegar, né, uma projeção disso daqui para cima. Olha só. O range era de 600 pontos mais ou menos, né? 595, você teria 2 para 1 dessa barra de 460, ó. Deu o clímax lá. Olha que maravilha. E aqui você vem, né, por conta de ser climático, e tenta levar até a média. Ó, demorou, mas veio, né, uma operação de 200 e poucos pontos. Só isso, não é? Se você ignorar o resto do gráfico inteiro. E aí, muitos dias, mais vezes do que não, você vai se arrepender de ignorar o resto do gráfico. O que eu tinha aqui primeiro, né, pessoal? Eu tinha o preço abrindo o dia na região de alvo projetado. Legal, quando ele bate em alvos projetados e ele tem alguma movimentação climática, né, como um gap aqui com a barra forte, que já teve pavio e tal, é esperado a TBTL. Né? Então, a partir da barra 12, teoricamente, você já está liberado para comprar, certo? Errado. Olha o tamanho do movimento, olha o tamanho da correção. Então, normalmente você já vê que isso aqui não é interessante. Segundo, eu tenho um clímax claro aqui batendo em alvo projetado, e chegou no primeiro alvo projetado no dia anterior, uma perna até que bem sustentada, só que a maior barra aparecendo no final da perna, e isso aqui já era um clímax claro. Então isso me coloca numa situação que são dois clímaxes consecutivos, né? Se eu ignorar ainda isso aqui, ó, porque esse aqui ele deu uma correção boa, né? Ele corrigiu bastante no preço. Acho que isso aqui chegou um pouco mais do que um terço, né? Eu não sei se chegou a 50%, acho que não. Ó, quase 50%. E ficou o dia, quase a manhã inteira aqui fazendo triângulo até realmente romper. Então vamos ignorar esse aqui. Vamos só falar desse aqui, ó. Isso aqui nitidamente é climático, certo? São barras grandes, fortes, uma alta vertical e com uma correção rasa, da qual surge mais uma perna que no final é climático. Você raramente vê três clímaxes consecutivos. E aqui é a entrada que eu falei para vocês que eu não fiz, porque eu já tinha tomado dois stops fazendo trade contra tendência aqui. Né? O primeiro, acho que até fez sentido. O segundo, aí eu já fui meio bobo, né, de ter tomado stop aqui nessa operação, porque não era necessário. Se tivesse esperado um pouco, teria feito aqui e aí conseguido minimamente reduzir esse prejuízo, né, que eu estava ali, que era em torno de 300 pontos. Ó, vamos supor que eu saísse aqui, né, não vamos supor muita coisa não, peraí, vamos lá. Ó, nossa, acho que ele pegaria no zero por um tique. Bom, beleza, aqui eu estaria com menos 60, menos um R no dia, né? Eventualmente ficaria com menos 100 no dia fazendo esse trade aqui. Se tivesse feito igual, né, aí teria ficado menos 140. Não teria mudado muito não, porque esse trade foi o menor stop. Mas enfim, poderia de repente ter saído com alguma coisa, né? Não sei, me conhecendo, deixa eu ver. Acho que eu já traria o stop para cá dessa posição. Quando viesse aqui, ainda não, provavelmente, porque essa barra aqui, apesar de parecer grande, ela foi pequena. Ó. Aí esse reteste aqui, aí traria sim o stop para cá. Aí caiu aqui, perdendo esse ponto, traria o stop para cá. Essa barra aqui ainda não sairia, e talvez nessa aqui eu saísse. Então vamos pensar que eu acho que sairia aqui com 100 pontos, né? Então já ajudaria um pouquinho ali. Mas, enfim, se não existe no day trade. Então, eu já tenho esse fator. Tenho dois climas consecutivos, eu tenho uma wedge traçada aqui, bem clara, né? E, inclusive, com a barra 1 sendo tanto
um overshoot da wedge, né, não fechou para fora, mas o pavio foi, quanto dois clímax consecutivos acontecendo aqui na região de alvo projetado, que também era região de alvo projetado lá do gráfico de 60 minutos. Né? Nesse caso, o alvo projetado em questão era este aqui. Ó. Daqui era um pouco acima, 500, 350 pontos. Né? Não era exatamente o mesmo ponto, mas estava super próximo. Né? Então aqui ainda não tinha todos aqueles argumentos, mas certamente comprar perto disso aqui você não quer. Segundo lugar, isso aqui foi bem lateral. Né? Mesmo a perna que levou ao rompimento, né? Vamos observar bem aqui. E aí eu quero realmente tentar identificar de que jeito dava para ter visto isso aqui de uma forma diferente. Comprar perto de alvo projetado abaixo do topo produzido por clímax, ainda mais pensando numa wedge, num segundo clímax consecutivo, definitivamente isso pode acontecer amanhã, depois, mais 10 vezes seguidas. E eu vou seguir não comprando, tá? Ou vendendo, né? Tanto faz. Então, beleza, até aqui não tem compra. Essa barra aqui, pessoal, foi quando eu tentei fazer o fade. Por quê? No 2 minutos, e esse foi justificado. Esse eu acho que não tem problema. Né? Esse tipo de erro aqui acontece. Tinha um topo aqui anterior, ó. Eu fiquei um pouco de receio de jogar na máxima e ele não me pegar, né? Então, ele me pegou aqui, andou um pouco aqui, contra, um pouco a favor, depois foi embora. Quando ele fecha essa barra aqui, né? Deixa eu ver o que aconteceu. Eu fiz mais uma venda, né? Já com o intuito de estopar bem curto, porque não tinha mais para onde fugir, né? E aí também projetei aqui o dia, ó. E aí aguardei, né? E ele me estopou. Né? Meu stop estava aqui, eu tentei adicionar um aqui, tomei um stop de 50 pontos segundo contrato. Beleza, rompeu, né? Então, não vamos vender, certo? Não, errado. Por quê? Ele ultrapassou a linha de canal de novo e ultrapassou outra linha de canal aqui também, poderia traçar assim, e deu uma barra climática de 2 minutos. Olha o volume dessa barra aqui. Ó. Só que o clímax de 2 minutos, pessoal, é bem mais comum do que do 5. Né? E eu esqueci que eu estava no gráfico de 2 minutos. Eu estava tão pilhado no 2 minutos ali, tão crente na tese de baixo, que eu esqueci o 5. E no 5 não foi nada demais. Olha aqui, esses volumes ok, né? Só um rompimento andando até um alvo projetado. Nada demais. Né? Absolutamente nada demais. Aqui a gente tinha esse primeiro alvo projetado e o segundo estava bem próximo, né? Se você, deixa eu tirar o preço da frente ali, ó, 708, 935. Então, assim, 200 e poucos pontos, pessoal. O que custa ele esticar mais um pouco, né? E aqui era a venda, né? Se queria vender em algum momento aqui que não fosse aqui nessa massa, era aqui em si. E, inclusive, esse cara tá afim, né, de um stop long, ele pode pôr o stop da primeira posição, sei lá, 700 e poucos pontos aqui em cima, tentar fazer um preço médio aqui, né? Se bem que eu acho que isso não seria a estratégia mais inteligente, que ainda ia ficar com o preço uns 300 pontos para baixo, ó, ainda sairia no zero, mas ia correr um risco absurdo para não ganhar nada. Então, assim, essa segunda operação foi bobagem, né? Vou abrir aqui o relatório rapidinho, ó. Essa segunda operação aqui, a primeira não conta ali, que foi o trade que eu entrei e saí rapidinho, desisti dele. Ó, primeiro foi esse aqui foi besteira. Ó, esse aqui foi besteira, né? Não tinha porquê. Eu cheguei ainda a comprar alguma coisa aqui. Ah, eu comprei, pessoal. Eu tinha esquecido esse trade. Eu cheguei a comprar aqui, só que eu deixei o stop aqui abaixo dessa própria barra. Quando ele andou, eu já trouxe para o zero e me estopou no zero bom, senão eu teria me estopado aqui embaixo de todo jeito. Né? Teria que usar um stop bem mais amplo, porque eu não estava afim para compras. Né? Isso foi só uma tentativa. Agora, esse segundo trade foi bobagem. E aí o terceiro trade, o tamanho do stop foi bobagem, né? Porque, ó, reparem, foram basicamente quase 400 pontos, né, com um contrato, que foi 200 com dois, mas eu já chego lá. Então, assim, aqui, vamos voltar lá no layout onde eu estava trabalhando, ó, complicado, pessoal, eu não vejo, realmente eu não vejo como comprar, tá? Eu não acho, não, comprar perto de linha de canal, complicadíssimo, comprar depois de um overshoot, complicadíssimo, né? A única barra que eu acho que daria confiança, ó, a barra 22 fecha no ponto de rompimento, ela está convidando você a fazer um fade aqui, nessas características de totalmente lateral, preso dentro da barra 1, ó. Ele tenta violar aqui, não consegue, quem garante que ele vai conseguir aqui, né? 80% dos rompimentos falham. Então aí fica aquela coisa de probabilidade, você não está fazendo um trade de baixa probabilidade aqui. 80% dos rompimentos eles vão falhar, de lateralidades, né?
Aí a gente observa aqui o digital lateral. Ok. Então eu tenho 80% de probabilidade do meu trade dar certo no scalp antes dele me estopar acima? Mais ou menos, né? Por quê? Você está contra a tendência aqui, né? Se você estivesse fazendo fade aqui embaixo, você estaria mais bem protegido. Talvez a minha falha aí foi não tentar comprar abaixo dessa mínima. Só que aqui eu achava que o mercado ia dar uma esticada, né? Agora, depois que ele fez isso aqui, talvez aí abaixo dessa aqui, a abertura dessa barra, ó, seria interessante. Apesar que essa hora acho que eu não estava podendo operar. Mas não teria feito o trade por conta lá dos 60 minutos, do alvo projetado e tudo mais, mas pela característica que ele me mostrou aqui, né, parecia que não ia querer sair desse range tão cedo. Então aqui tira uns 10%, vamos lá, 70% de probabilidade, legal. Então ainda está super alta a probabilidade, certo? Não, errado. Eu tenho barras bem fortes, né? Eu tenho compra abaixo de barras e eu tenho compra acima de barras, né? Barras fortes e a última deixando um bom gap aqui, apesar de não romper. Né? Então, tira aí mais uns 10%. Então, um trade de 60, 40, diria que é algo próximo disso, né? Na minha avaliação. Por quê? Aqui eu tenho uma perna, duas pernas, três pernas. É uma wedge, é uma micro wedge do próprio dia aqui, pessoal. Olha só. Né? É até por isso que eu fiz mais uma venda aqui, né? Porque para mim isso aqui ia segurar, mas não segurou, né? Então, se aqui é um wedge do próprio dia, ele não precisava vir até aqui, né? Poder parar aqui, por exemplo. E ele está rompendo numa terceira perna, né? Diminui bastante a probabilidade desse rompimento dar certo. Né? Já para mim já começa por aí. Mas então é um trade de alta probabilidade, porém não altíssima probabilidade, né? E você tem que estar ligado caso ele dê um lucro de scalp. Disso aqui, ó, o stop dessa operação ele teria que ser aqui em cima. Mas se eu tivesse topado por aqui, dificilmente teria vendido de novo. Né? E isso aqui era um bom indicador para você ficar de fora. Ó, o cara que comprou essa barra aqui acima dela, né? Comprou um rompimento meio esquisito, num contexto bem ruim, ele fez um trade de 3 para 1 hoje. A questão é, quantas vezes ele vai conseguir fazer um trade igual a esse? Eu digo que não muitas, tá? Porque a tendência é que essas coisas não vão muito longe. Né? Muitas vezes o cara tem que o scalp até vai, agora mais que 1 para 1 fica bem difícil. Então, beleza, né? Analisada aqui essa abertura, compras realmente aqui abaixo da 11 eu acho que não dá, né? Não fui e não iria, porque tá tudo falando aqui que uma hora ou outra ele vai dar uma escada para baixo. Ó. Tem pão que ele não faz uma correção profunda e tal. Aqui, acima da 15 ou 50% ou qualquer coisa do tipo, acho que até ok. Né? Depois que você viu a 15, você compra aqui e joga o stop um pouco para baixo, estaria no trade. Né? Se não tivesse saído no 0 a 0 durante a barra 20. Olha que engraçado, né, pessoal? Eu acho que os caras vieram buscar basicamente o mesmo preço. Ó. Ó, eles deixaram um gapinho aqui, ó, em relação a esse gap que tinha sido fechado e a entrada acima da barra 14 que foi um trap, né? Mas foi um trap fundo duplo na média a favor da tendência, né? Lembra que em tendências a gente não procura barras de sinal muito bonitas, a gente só procura entrada. E aqui, ó, tinha 150 pontos, só que dava para ter comprado. Então acho que na barra 14 dava para ter comprado, mas sempre para levar no máximo até aqui, né? E esse fechamento de barra naturalmente deixaria você tendencioso a fechar o trade aqui, ó, 440 pontos, mais alguma parcial, ou arriscar 200 pontos e aí você conseguiria participar. Né? Mas nunca comprando mais durante essa subida, e sim já vindo comprar aqui de baixo. Compraria um? Não acho. Aqui é região de fazer fade, né? Aqui também. Então, enfim. Aí, beleza, 26 daria a venda. Por que não vendeu a 27 então? Porque é diferente você vender aqui em cima e vender aqui embaixo. Né? Ah, e o topo duplo? Pô, eu cocei a mão para vender esse topo duplo, mas eu já vi inúmeras situações de topos duplos assim contra a tendência forte, o mercado dar uma violadinha aqui e rasgar mais uma vez para cima. Né? Ou ir bem devagarinho e só seguir. Então, né, não acho que esse foi um trade que valeria muito a pena, né, ter feito. Então até aqui, meu dia foi uma operação ok, um stop ok e um stop besta. Né? E aí, com dois stops, eu já fui muito mais defensivo. Né? Tanto é que meu próximo trade ele foi um fundinho duplo aqui com fundo mais alto na média de 20, né, com stop super curto na própria barra de entrada. E nem andou, eu já pus o zero, porque meu intuito não era ser estopado comprando num dia que para mim ia cair a qualquer momento. Beleza, ok.
Agora, observe o seguinte, né, pessoal? O mercado atingiu o alvo projetado 3 daquela movimentação que ele atingiu o alvo 2 aqui no início do dia e o alvo de 100% do range de abertura. Né? Então, de novo, você vai comprar isso aqui? Eu não compro. Tá? Por que eu comprei aqui? Porque foi um rompimento ó, dessa estrutura aqui, correção, fundo mais alto, tinha tudo para pelo menos testar a máxima. Né? Era isso que eu esperava, mas não rolou. 0 a 0. Beleza. Posteriormente, pessoal, daí deixa eu voltar para esse. Nossa, tá tudo sujo, né? Deixa eu tirar isso aqui. Aí deixar o alvo projetado aqui. E reparem o mercado ele ficando em dificuldade nos alvos projetados, olha só. E aqui a gente tinha a região, né, de máximas mais baixas e mínimas mais altas. Quando rompe, né, fez o pullback aqui nessa própria barra, eu já entrei vendido, acreditando em uma correção um pouco maior. E eu acho que essa barra aqui até deu um lucro de scalp. Ó, deu lucro de scalp certinho, 130 pontos. O problema é, deu uma L2 aqui na região por baixo, né, da linha de tendência. Porém, pessoal, aí por isso que eu falei que foi muita burrice, né? Com um suporte bem relevante aqui, bem relevante, que ele já tinha falhado no rompimento uma vez. E aí eu adicionei, né? Adicionei aqui uns 100 pontos abaixo, ó, 120, 130, bem no alvo de scalp ali, ó. Então, 100 pontos, né? E aí foi um erro brutal e estopei os dois aqui acima dessa barra, sendo que o correto aqui dessa operação teria sido, né, depois da falha da barra 64, aguardar o que acontecia, trazer o stop para o zero e estopar aqui no zero. Era mais um stop que não era necessário tomar no dia de hoje. E eu tomei maior do que deveria. E não foi nem o dobro maior, né? Porque se fosse aqui, ó, era 140 pontos, ia dar R$ 25. E, na verdade, eu tomei, né, 140 com mais 240, né, quase 400 pontos. Mais que o dobro por conta de uma escolha estúpida de vender suporte aqui por receio de perder o bonde, né? FOMO. Então, em tendência, não entre contra a tendência vendendo baixo comprando alto. Né? Não seja burro, porque esse aí foi burrice, tá, pessoal? Então, assim, como evitar o loss no dia de hoje? Cara, não sei, tá? Tava bem tendencioso a vender realmente no início do dia, não estava muito focado em achar compras, né? Essa daqui foi a barra de baixa com barra de sinal, complicado, mercado esticado, 60 minutos, então não. Aqui um fade seria um stop, aqui o outro fade seria talvez esse aqui teria que vir até aqui, né? O certinho do fade aqui nesse caso seria vir até aqui, pagaria o primeiro stop, ó, ficaríamos no 0 a 0. Aqui teria um trade de 0 a 0 de novo. Aqui acho que também foi válido. 150 pontos de stop, vamos colocar aí. Então, 150 pontos negativo no dia, teria possibilidade. E deu alguma outra compra, alguma venda que fosse decente. Acho que vender aqui é 78, né? Seria uma ideia. Ele chegou a andar 180 pontos, começa a subir, você teria a possibilidade de sair no zero, ou mesmo com um stop de 50 pontos aqui nesse fechamento. Ou você ia querer fazer fade de novo, né? Mas acho que quando essa barra veio aqui, falhou, no mínimo teria que sair aqui acima dela, né? Então vamos supor que a gente ficou 200 pontos negativa e aqui não teve entrada, e é isso. Então era um dia que, né, acho que operando ok, dava para ficar muito próximo de um 0 a 0, né, mas do jeito que eu enxergo as coisas, né, acho improvável, mas um loss entre 1 e 2R, né, e não 3. O 3 foi por um stop besta aqui, né, literalmente, ó, R$ 40 desse aqui e, se eu estiver errado, e basicamente 40 e alguma coisa do outro, ó, 178 negativo, daria pelo menos uns 80 aí, né, de loss a menos, né. Então as idiotices foram que pesaram para o menos 3R, né, mas o dia realmente não encaixou. E aí, aproveitando para falar de dia que não encaixa, né, vamos voltar aqui, pessoal, para ontem, rapidinho. Né. Ontem foi o dia de trading range. Aqui, ontem eu saí com algo próximo de um impacto um pouco negativo por conta de uma violinada bem besta, né? Bem besta. Aqui, realmente, ontem dava para ter tido um resultado melhor. Foi um dia que eu operei mal, né? Isso aqui
eu teria outra entrada aqui, certamente teria acionado esse contrato, porque teria como usar um stop pequeno, né? 160 pontos, e esse aqui agora também já bem definido ali, 270, então estaria com stop ok, e certamente teria feito uma parcial em algo como uma vez essa barra, dependendo do tamanho dela. Ó, seria isso mesmo, né? Uma parcial aqui de 150 pontos, ó, nessa região de mínima aqui, né? E provavelmente tenha sido tirado do trade, né? O preço médio entre essa e essa posição aqui, 50 pontos, ó. Se tirar do trade aqui. Então vamos colocar aí um lucro de R$ 30, né? Operando direitinho. Daí, acho que aqui, não, aqui tá bem assustador isso. Para comprar aqui embaixo eu também não gosto, ainda está no meio do range, por mais que foi um fundo duplo ali, foi justificável, mas não curti. Vender essa barra, né? Acho que estava ok. Aqui eu completei e fiz uma parcial também pequena, né? Vamos dizer que esse aqui, mais 150 pontos, então já 300 pontos no bolso, teria saído do zero, novamente com o segundo contrato. Então 300 pontos no bolso, posteriormente deu essa pancada aqui, se tivesse ganho, não compraria isso aqui, por razões ainda de estar muito perto e está tudo muito lateral, que era um TTR. Não compraria esse aqui, stop absurdamente caro, ó, 715, 300, vai 400 pontos de stop, muito menos essa barra ou essa. Né? E aqui nada mais, talvez essa barra 95, mas eu já não opero esse horário. Então, assim, ontem dava para ter facilmente saído com 300 pontos. Né? E por besteira, eu saí com menos 150, mais ou menos 130, por aí. Negativo. E na sexta-feira foi payroll, foi doido, né, o negócio. Dá para ter feito esse trade aqui, né? Eu fiz o trade, não só dava, eu fiz ele na demo, né? A gente tinha um stop aí de 300 pontos, para um alvo aí mais óbvio de 900 pontos, seria lá. O ponto de realização até entrei vendendo aqui e desisti, né? E só tinha isso de argumento e o de lateral. E a pressão estava para cima, eu acordei para a vida, né? Então aqui foi um 0 a 0, um errinho besta, mas poderia ter sido um trade de 900 pontos, né? Então aqui eu comi bola, né? Realmente tinha muito argumento para poder fazer essa compra aqui, não só essa perna, né? E foi bem tranquilo de levar até o fechamento do gap, né? Bem tranquilo. Ele foi bem devagar aqui, você poderia ter usado stop aqui, aqui, ainda assim não teria sido tirado. Então, assim, não foi um dia fácil sexta-feira, né, de encaixar trades. Acho que o único que encaixa mesmo com o jeito que eu gosto de operar, que eu enxergo o mercado, foi esse aqui. Talvez o da 57, mas aqui para mim estava tudo muito puxado, muito estranho, embolado ainda na média lá dos 60 minutos, tal, não compraria. Ontem dava para ter saído positivo e hoje realmente era um dia de loss. Então, assim, se fosse pegar o lucro desse dia aqui, teórico, né, fazendo a operação certinho aqui, mesmo que saísse, sei lá, com 600 pontos, sabe? Tipo, comprou aqui e saiu na média aqui, ó. 700 pontos, 140, mais 60 ontem 200 e hoje 100, né, 100 positivo. E aí aqui no caso eu fiz 180 negativo e soma aqui com 24 e 9, 35, né, menos 215 nesses últimos 3 dias, sendo que operando direitinho, né, dentro do meu conhecimento, nada absurdo, seria, né, um resultado positivo ainda. Então, assim, tem dias que o mercado é complicado, pessoal, e tem dias que o mercado não é tão complicado e a gente não opera bem. E aí, se essas coisas acontecem na sequência, normalmente a conta vai diminuindo e você vai entrando em parafuso, tentando entender, meu Deus, o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo? Qual que é o remédio? Né? O único remédio, no caso, é parar e analisar cada entrada, cada visão e tentar estabelecer regras operacionais que com o tempo façam você parar de tomar stops desnecessários, né? Porque se o seu problema for só alongar na hora que você ganha, uma hora você vai conseguir alongar, né? Isso não é um problema, porque eventualmente esse medo passa, você vai ganhando de pouquinho várias vezes e começa a ficar mais confortável com a possibilidade de devolver um pouco do teu ganho, porque você já tem um saldo, né? Enquanto isso não acontece, dói cada vez que começa a devolver lucro, dói muito, ainda mais quando você vende de loss, qualquer coisa assim. Então, tem algumas armadilhas mentais que eu já estou ligado para amanhã. Por exemplo, amanhã eu começo tomando stop, se isso acontecer, eu vou ficar muito receoso para a segunda operação, né? Porque se eu errar ela, eu já vou parar. Eu não vou 2 dias seguidos no limite de loss. Para que eu vou fazer isso, né? Porque talvez aí você ganhe. Tá, aí eu vou voltar para o zero no dia. Uau, vai fazer uma grande diferença. Agora, se eu fechar 2 dias no limite de loss, aí faz uma grande diferença na minha cabeça,
né? E claro, teve a conta também. Mas, então esse é um ponto. Segundo, se eu entrar num trade na veia, eu não vou ficar pensando, ontem eu perdi, ontem foi muito ruim. Eu não posso ficar pensando isso, porque senão a gente tem sempre a chegar em zero. Se você opera bem, né? Você vai ficar no zero, margeando o zero, para baixo, para cima, para baixo, para cima, porque o tempo inteiro você está preocupado com o resultado que você fez ou que você deixou de fazer em um certo período. E aí, é, isso aí dá um problema, né? Deixa eu colocar aqui, ó, conta real, últimos 30 dias, como é que tá? Dá assim, ó. Infelizmente a curva ela começou bem e hoje ela foi para baixo. Ela não chegou a um pico muito alto nem nada, né? Mas ela deu uma volta em V aqui, ó. Projeção de 0 a 50, né? Ele bateu o alvo aqui de 100% a partir do fundo, ó. Certinho, né? 100 para baixo, 150. Até o gráfico de performance dá para você ver aí similaridades com os três. E aí, ó, operações vencedoras muito poucas, né? Tive uma operação zerada. Deixa eu ver se teve outras próximas de zero aqui também. Ó, essa aqui foi 1, também foi 0. Essa aqui foi 9, foi aquele rim. Então vamos dizer que foram 3 break-even aqui. Esse aqui foi um loss pequeno porque deu para sair antes. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 loss, né? 1, 2, 3 gains e 1, 2, 3, 4 break-evens, né? Então, se você pegar de 3 operações 6 perdedoras, é menos que 50%, tá ok, né? Só que o problema é que esses trades do 0 a 0 aí eles matam, e os do gain só teve um que foi melhor, né? Os outros eles não foram muito proveitosos aqui em questão financeira, né? Aproveitamento financeiro. Então, o que está levando a isso aqui? Bom, basicamente ele virou por causa de hoje, e hoje foi o dia que eu briguei com o gráfico de 5 minutos, tentando enxergar alguma coisa antes da hora, né? Não era necessário ter feito a segunda venda aqui, não era necessário ter aumentado essa posição numa situação ruim. Então, como eu posso me blindar disso? É anotando, é lembrando. Não brigar contra um rompimento que aparenta estar sendo bem sucedido. Espera falhar, tenta entrar depois, né? É isso. E aí, falando do dólar, bem brevemente, o dólar foi uma loucura hoje, né? Tô bem estoque do dólar conta demo aqui, ó. Para melhorar, né? Um estoque parecido, só que foi só no dólar. Foram duas operações que eu fiz aqui, ó. Qual que era a ideia? Deixa eu ver. Aqui eu estava comprando por conta de um wedge e terceira puxada aqui bem clara. Tinha um wedge maior também passando aqui. Estopei, virei a mão, saí no zero. Nossa, saí no zero. De um troço que ele foi. Ah, não, aqui eu aumentei a mão. Aí eu estopei tudo aqui, por isso que ficou esse loss. Aí imagina, né? É, que você entra aqui e o mercado. Ainda bem que é conta demo isso aqui, né? O mercado cai 46 pontos. Você saiu no zero. Né? Então, por isso que às vezes não é interessante esse tipo de abordagem. Né? Por exemplo, eu entrei aqui com o stop e aqui deveria colocado no zero somente quando batesse aqui. Né? Enquanto isso, tinha que manter o stop lá em cima. Nem sempre as tendências são fáceis de operar. Né? E essa aqui, para mim, particularmente, era um pouco mais difícil, porque já vinha, né, de uma perna bem climática, de outras puxadas, né? Já tinha linha de canal. Dois fundos aqui bem proeminentes, e aí ele rompe abaixo, tudo complexo, né? E aí pior ainda quando você tem impulso, né? O impulso foi esse aqui, o impulso é atingido o alvo projetado e o mercado continua indo. Até onde? Até onde? Até essa região que tem marcado aqui que é um suportão. Legal, aí perde. Então, o que você faz? Né? Tem que ficar procurando, caçando entrada. Aqui, para mim, essa entrada dá para fazer. Lógico, stop caro, né? Não é das melhores situações. Mas antes disso, não, né? Que era um TTR, talvez só vender acima, onde eu comprei, né? Seria um ponto de venda, talvez, para usar o stop aqui em cima. E aí a barra 24 foi decente o suficiente, né? Para fazer a entrada aqui na tendência, 10 pontos. E talvez para tentar levar, né, lá naquele suporte de 20 pontos, porque não tinha muito mais, né? Alvos projetados aqui, ele já tinha batido meio que tudo e tal. Um pouco mais complexo. Mas para quem vendeu, ficou o dia inteiro vendido, foi uma maravilha. Só os pontos de entrada que eu acho que não houve tantos pontos assim, né? Talvez
barra 8, barra 24, né? Aqui acho que bem complicado, nada disso aqui. E fora isso, outras vendas que você faria seriam em situações subótimas. O dólar caiu 1,58 hoje, fechou a 5,7, né? Uma barra bem forte de baixa. Já, como falei, era de se pensar em quedas aqui. Ele ainda tentou enganar, né? E aí o pessoal vendeu aqui na pinta nessa barra 193 e já entregou mais do que o movimento projetado dela para baixo aqui. Já até passou, né? Teste dessa média dos 50%, eu acho inevitável a essa altura. Vamos ver se ele não vai devolver tudo, né? Se devolver, melhor ainda, pessoal. Nossa, maravilha, vai ser uma delícia, né? Dólar abaixo de 5 de novo. Porém, eu acho improvável, tá? Acho que essa retração de 618 com esse gap aqui, talvez vai ser a última vez que a gente vai ver esse dólar a 5 aí por muito tempo, né? Essa seria a minha tese, tá? Porque ele corrigiu bem aqui e ele precisa de algum tipo de pullback aqui para conseguir dar continuidade a um movimento de alta um pouco mais relevante. Lembra lá do semanal, né, que ele deixou o fundo mais alto, primeira perna, correção, segunda perna. Isso aqui, para mim, tende aí mais longe, tá? Mas vamos ver. A continuidade dessa barra aqui vai dizer muita coisa. Mas é isso, pessoal. Em resumo, né? Não brigue com os timeframes, nenhum deles, né? Nem o menor nem o maior. Se eles discordam e você quer concordar com o grandão, né? Não tem problema. Concorde com o grandão sem discordar do pequenininho. Respeite tudo que está acontecendo. E se for para tomar uma posição, né, que seja uma posição lógica, como foi o fechamento da barra 22 aqui, estopa, né, acima dessa barra 24, por exemplo, já cai fora e espera, né? Aí eu tenho um alvo projetado aqui, ou não é isso aqui que eu queria não. Eu tenho um alvo projetado aqui, eu tenho o terceiro alvo lá daquele outro espelhamento que eu já mostrei para vocês, eu tenho a maior barra da perna, uma perna super esticada, terceira perna é uma edge parabólica, sim ou claro, muito, né? Mas olha só como o price action é top, né? A primeira barra que fez para cima foi a 25. E aí, se você faz o sell the close da 25, né? Aqui seria estopado, né? Que pena. O sell the close da 25 seria estopado. Mas, se você espera, né? Ver o que acontece acima da média, faz da próxima, você já consegue pegar um trade razoável. A primeira barra que fechou inteira para fora, né? Da linha de canal. E, deixa eu ver. E aí, pegando dessa alta aqui também, ó. Foi bem lá na linha, né? Então, ali era um ponto de venda razoável. Você recupera o teu stop daqui, né? Como você vê que o mercado não está com essa bola toda para quedas, de repente tenta sair com o scalp, né? A perna está demorando muito, não deixa gap, tenta sair com o scalp, recupera o preju, tenta fazer alguma coisa aqui depois e talvez tivesse conseguido comprar abaixo aqui, foi dada a oportunidade. Eu cocei muito, pessoal, minha mão para não comprar isso aqui, né? Só que eu não viro a mão assim numa operação estopar antes de virar a mão, porque isso para mim é muito desgastante emocionalmente quando dá errado. E aí, se você não pode lidar direito com uma coisa dando errado no trade, o melhor que você tem que fazer é não fazer isso, né? Então, bom, pro índice aqui, o que eu tenho, né, de expectativa é chegar nessa região 617, 730, faltam 1.000 pontos da onde ele fechou hoje, não duvido que já abra subindo até lá, e gostaria, inclusive, fica mais climático ainda. A gente tem aqui nos 60 minutos, né, dois pontos de máxima bastante, bastante importantes aqui que a gente pode interligar ó, a essa altura do campeonato, né, ou até mesmo assim, ó, tudo isso aqui já está acima, mas prefiro não, né? Vamos fazer assim? Acho que assim tá bom, né? Deixo isso aqui por enquanto, certo? E vamos acompanhar. Eu não acredito que vai subir muito mais que isso, não, tá? Acho que isso aqui está ficando muito propício a deixar, imagine, uma barra aqui igual a 178 aqui, ou igual a essa 148 também, ou essa 158. Olha essas barras final 8 aí, tudo de baixa, forte. Ó. Final 8, final 8, 188. Não, foi já, quebrou o padrão. Beleza, é isso aí. Né? Esse foi o resultado de hoje, infelizmente. Vamos esperar por algo melhor amanhã. Um abraço.